Para toda a gente haverá conceitos diferentes de justiça. A justiça não é a mesma coisa para todos nós. E eu queria começar um pouco por aí. Há várias ideias a respeito dela. O que será, para que é que serve e como se administra. Às vezes falamos da justiça salomónica, mas falamos mal. Para nós, a justiça de Salomão consiste em cortar ao meio e dividir em dois. Mas não é verdade. O Salomão tentou, quando sugeriu que uma criança fosse cortada ao meio, descobrir quem era a verdadeira mãe. Se alguém dissesse, bom, então eu posso ficar com a parte das pernas. O Salomão diria, esta não é a mãe. Seguramente não quer que a criança fique cortada ao meio. E descobriu quem era a mãe através de um ardil que não tinha a ver com a intenção verdadeira de cortar a criança em duas metades. Mas a justiça tem para nós várias representações cênicas e estéticas. Por exemplo, na antiga Grécia, a deusa, ou as deusas, é duvidoso quem seja verdadeiramente a deusa grega da justiça. Há ali uma pequena disputa entre uma das mulheres de Zeus e uma outra senhora, uma outra senhora deusa. Mas o que acontece é que na Grécia a justiça não tinha os olhos vendados. A justiça queria ver bem. Mantinha a sua espada, com a qual se impõe, porque tem de poder impor à força quando os destinatários da justiça são rebarbativos e não querem cumprir os seus ditames. Já a justiça, como sabem, a deusa da justiça de Roma era mesmo justiça, vendou-se para ser mais justa, alegadamente é essa a sua intenção, não podemos conferir, mas a história diz-nos que é assim, vendou-se mantendo a espada e também a balança. A balança é para pesar os vários interesses e para simbolizar o equilíbrio, a equidade. Esta é a nossa ideia de justiça. Uma ideia que depois nós confundimos um pouco com a ideia do direito e das leis. Mas não são seguramente a mesma coisa. Porque, por exemplo, os países onde existem regimes ditatoriais também têm leis. As ditaduras têm leis. Têm tribunais que fazem cumprir as leis. Têm sanções para quem não cumpre as leis. E, portanto, nós não podemos confundir o direito legislado, o que é obrigatório, com o que é justo. Mas mantemos-nos um pouco na dúvida, então, afinal, o que é justo? Se não é o que está nas leis. Eu até vos contava, não tenho muito jeito para contar anedotas, mas esta é sobre advogados, contava-nos uma história que distingue claramente o que é justo do que é de direito. Dois advogados viram-se numa situação algo embaraçosa, porque se encontraram numa garagem de um motel de baixa fama, daqueles onde às vezes se pratica a infidelidade conjugal, só que encontraram-se a sair do carro, deram de frente um com o outro, mas com uma particularidade. É que cada um deles estava com a mulher do outro. Uma situação um pouco estranha. E ficaram algo petrificados e perplexos, e as senhoras também, e tentaram resolver o problema. Ou falando assim um bocadinho a advogado. Sabem que os advogados têm uma maneira de falar às vezes um pouco estranha, temos o nosso jargão. Então, o primeiro, que teve mais poder de reação, disse, bom, em primeiro lugar, apresento os meus cumprimentos ao meu excelentíssimo colega, bem como às senhoras presentes, e devo dizer que a situação é assaz constrangedora, como o meu ilustre colega reconhecerá, e como, efetivamente, o próprio ambiente e a fisionomia dos presentes bem denota. Todavia, como o meu excelentíssimo colega saberá, nós somos pessoas do direito. E o que o direito comanda é que cada um de nós leve a sua excelentíssima mulher para casa, repondo, enfim, os ditames do Código Civil. Muito bem. Disse. O colega disse, bem, em primeiro lugar, também apresento os meus cumprimentos ao excelentíssimo colega, bem como às senhoras presentes, e aprecio, como sempre, a retórica afiada, contundente e incisiva do meu excelentíssimo colega, com quem é muito difícil discordar. Só que, no caso vertente, diria que não estou totalmente de acordo. Porque se é verdade que é de direito que eu levo a minha excelentíssima mulher para casa, assim procedendo o excelentíssimo colega, não direi que é uma situação que não é justa, porquanto o excelentíssimo colega já está a sair e eu estou apenas a chegar. Ora bem, portanto, esta história simboliza um pouco a diferença que pode haver entre o direito positivo e a justiça. E ao longo dos anos, o direito positivo tentou afeiçoar-se à justiça. Nem sempre o conseguiu, como vos disse,
Os países ditatoriais também têm direito. Houve, aliás, grandes juristas, como o Carl Schmitt, no tempo do regime nazi, que era um grande professor de direito, um brilhante professor de direito, e que foi muitas vezes criticado pela sua adesão a leis que eram em si próprios sustentáculo de um regime ditatorial. E por isso temos de ter esta ideia. O direito e a justiça não são a mesma coisa. Bom, mas temos de progredir um pouco mais para ver se conseguimos perceber com que justiça é que temos de ser justos. Eu, com toda a sinceridade, tenho a ideia de que para as pessoas que não estão muito dentro do nosso meio, a apreensão da justiça é feita de uma ou de duas maneiras. Ou através de casos concretos que tenham vivido, na sua própria existência, um problema laboral que teve determinado no tribunal, um problema do âmbito do direito da família, um problema no âmbito do condomínio, ou qualquer outro, e então medem um pouco o sistema judicial pela forma como ele tratou o seu próprio problema, ou então através dos meios de comunicação social. Porque, ao contrário do que acontecia há 20, há 30, há 40 anos, hoje, as matérias de justiça disputam o protagonismo a qualquer outra matéria. E mais, as matérias de justiça são omnipresentes por variedíssimas razões. Ou porque envolvem pessoas muito conhecidas, ou porque envolvem pessoas que passam a ser conhecidas e não eram conhecidas, regra geral, pelos maus motivos. E depois porque se abriu um debate público sobre a importância, a pertinência, os atrasos da justiça, mas mais do que isso. É que muitas outras áreas da atividade desembocam na própria justiça. Hoje, por exemplo, quer na política, quer no futebol, as pessoas estão a discutir. O senhor vai ter de explicar isso que está a dizer no sítio próprio. Aliás, os tribunais poderiam agora chamar-se o sítio próprio. Vai ter de provar no sítio próprio. Há de ver no sítio próprio. Nós, no sítio próprio, já vamos ver como é que é. Portanto, há uma enxurrada de matérias para os tribunais. E não era assim. Reparem que há dois movimentos muito importantes, convergentes, que afetam o funcionamento do sistema judicial. Há muito mais direitos, há muito mais deveres e há muito mais conhecimento dos direitos e dos deveres. Há uns anos, há 30, 40, 50 anos, a malha legislativa era claramente inferior. Não se falava em direitos ambientais, praticamente não se falava em crimes fiscais. Não havia sequer, há 50 anos talvez houvesse, porque eu já tenho 55, mas creio que não, a construção do condomínio. Não havia a malha de direitos laborais, direitos ligados à igualdade, à não discriminação, direitos ligados aos concursos públicos, quando uma Câmara quer adjudicar a compra disto ou a compra daquilo, tem de fazer um concurso público. Portanto, a malha de regras aumentou de forma brutal. Não sei se têm ideia, na vossa própria vida, do conjunto de leis a que estão adstritos. As leis do condomínio na vossa casa, as leis do Código da Estrada, as leis no não poder fumar aqui dentro, o não poder fazer ruído a partir de uma certa hora, as relações que têm com o banco que emprestou dinheiro, que mutuou dinheiro para o empréstimo da casa, as relações estabelecidas no âmbito da atividade laboral, bem, podíamos dar as relações com as autoridades fiscais, podíamos dar inúmeros exemplos. O mundo está cheio de regras. E é normal que o mundo cheio de regras cause congestionamento nos tribunais. Porque os tribunais vivem também um problema e uma dificuldade ligada à oferta e à procura. E, portanto, as questões não se resolvem só com retórica. Embora a retórica seja uma coisa brilhante. Eu, aos meus alunos de retórica, às vezes dou-lhes um exemplo para se perceber como as palavras têm, às vezes, um significado ambíguo. E recorro ao exemplo de um general, meu conhecido, que um dia me pôs a seguinte questão. Dr. Rogério Alves, gostava de colher a sua opinião quanto àquilo que me disse o meu motorista. Se considera que é uma coisa elogiosa ou não. Disse, então o que é que disse o motorista do Sr. General? Ele disse, o meu motorista disse o seguinte, dirigindo-se a mim. Sr. General, o senhor é um homem extraordinariamente inteligente. É das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Só que não se nota nada. E o general estava um pouco admirado e eu próprio tive umas certas dificuldades em explicar ao general se sim ou não aquilo poderia ser elogioso. Embora tenha dito que sim. Porque, apesar de tudo, a primeira parte foi mais condimentada. E atribuí à pouca perspicácia do motorista o não notar aquilo que acabara de notar antes. Mas isto para vos dizer... Por isso é que há uma velha
um velho ensinamento que se dizia aos seminaristas, segundo reza a lenda, diz, olha, tu vais para o seminário, és fumador, e, portanto, tu nunca deves perguntar aos padres se podes fumar enquanto rezas. Tens de perguntar se podes rezar enquanto fumas. E, portanto, por vezes a importância das palavras ganha alguma relevância. E nem sempre é muito claro o que é que elas pretendem dizer. Mas há uma coisa que vos queria transmitir, e foi por aí que comecei com a retórica. É que há uma retórica de solução dos problemas que, sobretudo quando usada no ideário político, parece resolver tudo em todo lado. As pessoas perguntam, qual é a sua política para a justiça? A minha política para a justiça é simples. Aumentar a oferta dos tribunais, criar processos mais corretos, simplificar as leis, diminuir as pendências. Está bem, mas como é que isso se faz? Então faz-se com o meu programa, que é um ótimo programa, não sei se já leu. Como sabem, atualmente ninguém lê os programas de ninguém. Não sei, aliás, porque é que se continuam a produzir. Então, só leem para ver se descobrem alguma incongruência, ou que é igual ao de há 10 anos ou igual ao de há 15 anos. E há uma maneira de abordar os temas que procura ocultar por trás da retórica aquilo que é óbvio. É que a justiça tem um problema de oferta e de procura. Eu a este respeito, dizia-vos que a retórica forense sempre deu origem a momentos engraçados. Por exemplo, conta-se uma história de um advogado que estava a defender, com algumas dificuldades, desculpa a ver as horas que eu tendo a falar um bocadinho, estava a defender com algumas dificuldades um jovem acusado de matricídio e parricídio, ou seja, matou o pai e matou a mãe. E o juiz perguntava, então, estás arrependido? Nada, estou nada arrependido. Mas porquê é que mataste os teus pais? Para ficar com a herança, pus uma bomba no carro, pumba, aquilo foi limpinho. A única coisa que estou arrependido foi ter sido apanhado. Pá, você tem uns sentimentos horríveis. Não estou nada arrependido. Bom, o senhor advogado agora tem a palavra para alegações. O que é que o senhor tem a dizer em defesa deste senhor? E o advogado disse, bom, eu queria que o tribunal se condoesse deste pobre órfão. E, portanto, às vezes nós temos de recorrer a alguma sabedoria e a alguma ginástica. Mas porquê é que, afinal, eu queria que nós fôssemos justos com a justiça? Reparem, nós temos um painel de atividade judiciária muito vasto. Nós temos justiça criminal, talvez seja a mais conhecida, porque é a mais publicitada nos órgãos de comunicação social. Nós temos processos com nomes engraçados, a Rota do Atlântico, a Operação Marquês, a Operação não sei quê. Portanto, esses são aqueles que as pessoas apreendem mais da sua vida que não é ligada a essa matéria. Mas temos tribunais do trabalho, onde se dirimem as questões entre empregadores e empregados, ou outras que nasçam dessa relação. Temos tribunais fiscais, temos tribunais administrativos, onde se dirimem as questões entre as pessoas e a administração, os concursos públicos, as promoções, matérias ligadas aos municípios, 1001 questões. Há tribunais de família, com casos complicadíssimos, ligados às responsabilidades parentais, quando, nomeadamente, pai e mãe se divorciam. Enfim, há uma miríade de coisas. Há os tribunais civis, os tribunais da cobrança de dívidas, há processos executivos, há processos declarativos, e justamente porque as pessoas hoje estão muito mais cientes dos seus direitos e muito mais cientes dos seus deveres, essa parte, em regra, é dos outros, estão mais cientes dos deveres alheios. Há muito mais, mas muito mais litigiosidade. Nós teremos em tribunal, eu trazia aqui alguns números, mas não queria estar, isso hoje é de acesso fácil, se forem à Direção-Geral das Políticas de Justiça, www e tal, poderão ver. Nós temos mais de 2 milhões de processos cíveis em Portugal. Em Portugal nascem por ano cerca de 500 mil inquéritos criminais. 500 mil inquéritos criminais. E continuamos com um modo de fazer justiça que é um modo ainda do século XX. E, portanto, ninguém tem uma solução clara e que possa ser facilmente apreensível para este problema. Se ouvirem dizer que alguém que se está a candidatar ao que quer que seja tem uma solução adequada para resolver o problema que consiste nesta pergunta simples: como é que os nossos tribunais vão resolver em tempo útil considerado rápido, considerado adequado, as pendências? Se disser, eu tenho a solução, é mentira. A menos que se opte por caminhos de extermínio processual. Por exemplo, aumentando os custos do acesso ao tribunal, que é o que se tem feito,
aumentando os custos do acesso ao tribunal, procurando dissuadir as pessoas de irem para o tribunal e diminuindo os recursos. Eu sou advogado há 30 anos. Quando eu comecei a exercer a advocacia, em 1987, era muito mais fácil recorrer, havia muito mais recursos, de tudo e mais alguma coisa, recursos que suspendiam as decisões tomadas, hoje quase nenhum o faz, e continuamos a ouvir dizer que os recursos é que estão na base do problema, o que é mentira. A verdade é outra e bem diferente, é que este problema, como muitos outros, não tem uma solução simples. Não tem uma solução simples. E, por vezes, a retórica da solução política tenta simular e transmitir a ideia que tem uma solução simples. Aliás, como sabem, eu tenho de me aproximar do fim, como sabem, nós temos uma maneira de falar que é ela própria muito complicada. Um político, um presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, de um país anglo-saxónico, fala normalmente. Se lhe perguntarem alguma coisa, ele responde sim, responde não, talvez, mesmo desta forma agora mais espalhafatosa, digamos assim, que caracteriza, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos. Em Portugal, nós temos um diálogo muito enviesado. Embora tenhamos feito alguns progressos, continuamos a ter um diálogo enrolado. Por exemplo, eu lembrei-me isto a propósito das autárquicas. Pergunta-se a alguém: olha, se o senhor não ganhar as eleições, fica vereador ou não? Isto é um país anglo-saxónico, diz sim, não. Em Portugal, já estava mesmo à espera que o senhor me fizesse essa pergunta. E os portugueses sabem que eu não fujo a pergunta nenhuma. Então fica ou não fica? Um momento, eu vou responder quando eu quiser. Está bem, mas então diga lá, agora, talvez agora já queira. Pronto. Ora, essa pergunta é uma pergunta que eu terei de ponderar num quadro de avaliação clara e sustentada de todo o universo eleitoral. Não sei, então o senhor assim não sabe. Não, não estou a dizer que não sei. Mas fica ou não fica? Bom, se o senhor está a insistir, eu estou a responder. Deixa-me responder ou não? Temos é que o programa agora está a acabar. Pronto. Então ficamos sem saber. E nós, esta linguagem, é uma linguagem que também contamina o universo judiciário. Se me perguntam, às vezes os amigos meus perguntam, então e tu o que é que farias se fosses para lá? O que é que tu farias? Bom, a primeira coisa que é importante reconhecer é que o problema do funcionamento da justiça, considerado como é que, repito, como é que os tribunais vão pegar naquelas pendências, nos milhões de processos que têm ao seu cuidado e começar a resolvê-los de forma mais célere, é um problema difícil e que não se resolve no curto prazo. Isto é uma coisa anticlímax, por exemplo, para um político. Isto não se pode dizer. Segunda coisa, é preciso simplificar profundamente o nosso diálogo judiciário. Nós continuamos a ter sentenças de centenas de páginas, processos de grande complicação, intervenção ou de oralidade muito pouco aproveitada. Há coisas que seriam muito fáceis de decidir num diálogo e não em troca de papéis, 5 dias para um, 10 dias para o outro, depois o outro responde e depois o juiz decide, depois o outro recorre. Não! Nós temos de fazer justiça ao século XXI. E a justiça ao século XXI é fazê-la de uma forma muito mais expedita, cortando no que é acessório e mantendo o que é essencial. E o que é essencial é o que a Constituição nos diz. A defesa dos direitos, a defesa da igualdade, a defesa da igualdade do tratamento. Porque há pouco acabei por não dizer, afinal, o que é justiça. Porque é que ela se distingue do direito? É aquilo que nós intuitivamente dizemos quando dizemos assim, isto não é justo. Eu estou na fila, estou aqui há 1 hora, vem uma pessoa, passa-me à frente, não é justo. Eu não concordo que, tendo eu ficado em primeiro lugar num concurso, passa à minha frente alguém, porque é amigo de A, de B ou de C, e que fique com o meu emprego. Não é justo. Nós temos uma noção do que é justiça. E é o quê? Criação de direitos que incorporem igualdade entre as pessoas, igualdade de oportunidades, uma lei que seja igual para todos. Essa foi uma das grandes vitórias da construção legislativa. Foi acabar com a arbitrariedade. Como sabem, antes dos Estados liberais, de matriz liberal, em que a lei domina aquilo que os anglo-saxónicos, os americanos chamam the rule of law, o rei, por exemplo, decidia conforme a sua disposição. Alguém fazia alguma coisa, senhor rei, não me matam, pronto, vai só 50 anos para as galés, vai para a África, para o desterro. Se o rei estava mal disposto, mandava cortar a cabeça. Era a falta de controlo da lei pelos comportamentos públicos e privados. E essa lei tem de prever
naturalmente, a tal igualdade, não discriminação, tratamento solidário dos cidadãos. E, para que a justiça esteja no direito, tem de prever as liberdades, tem de prever as prerrogativas que estão, nomeadamente, na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Para terminar, porquê é que temos de ser justos com a justiça? Já agora, nós estamos sempre a comparar o nosso sistema judicial com outros sistemas judiciais. Dizer, não, se isto fosse nos Estados Unidos, olha o Madoff. O Madoff foi logo preso. Isso, temos também de dizer, é sofisma. Como sabem, os Estados Unidos esteve na origem da enorme crise do sistema financeiro que depois, como um dominó, varreu a Europa, varreu a América, varreu a Europa. Quantas pessoas foram presas nos Estados Unidos? É preciso refletir sobre isto. Quanto tempo durou o processo de investigação do Madoff? Portanto, nós, por vezes, também não conseguimos ver o que, apesar de tudo, o nosso sistema judicial vai conseguindo fazer. A introdução de tecnologias, infelizmente os sítios, que é um ótimo sistema de trabalho, só foi conhecido quando não funcionou. Toda a gente estava a dizer, então o sítios agora parou. O sítios é uma coisa boa. A introdução, apesar de tudo, de alguma desformalização das leis, e, acima de tudo, termos a noção que este problema da justiça em Portugal é muito semelhante ao que se vive em Espanha, ao que se vive em França, ao que se vive em Itália, ao que se vive na Bélgica, até ao que se vive nos Estados Unidos, e, portanto, não é um problema próprio nosso. Às vezes nós amesquinhamos o nosso sistema como se ele fosse algo de ridículo, de patético, nomeadamente quando comparado com outros países europeus. O que não é verdade. Não quer dizer que isso nos sirva de consolo, mas não é verdade. Agora mesmo para terminar, há uma história do Hans Christian Andersen que eu tenho sempre muito presente no meu espírito, que é a história do tal rei que vai nu. Como sabem, essa história é muito básica, mas por alguma razão, sobrevive há cerca de 200 anos. E a história tem apenas a ver com isto. O rei queria arranjar uma vestimenta melhor do que qualquer outra pessoa. E apareceram dois burlões que disseram, Senhor Rei, nós temos uma vestimenta para si extraordinária, mas que tem um problema. Qual é o problema? Só pessoas muito inteligentes é que conseguem perceber como aquela fatiota é extraordinária. Bom, e o rei foi fazer as provas e via-se ao espelho e não queria deixar de ser inteligente. Então achava bonita a sua fatiota. E quando desfilava com os novos paramentos pelas ruas, as pessoas, que também eram muito inteligentes, diziam, não, o fato é ótimo. Até que houve um puto, um miúdo, disse, mas o rei vai nu. E nessa altura, toda a inteligência se desmoronou e as pessoas ficaram defrontadas com o facto singelo de que o rei ia nu. Mas foi preciso que uma criança, que não tinha essa vontade, esse sofisma de ser muito inteligente, dissesse, mas o rei vai nu. E, portanto, eu não estou a dizer com isto que a justiça seja como o rei que vai nu. Nada disso. Aliás, fiz aqui até a minha defesa do sistema. Agora, o que é preciso é, antes de se entrar na abordagem da resolução de um problema, é preciso ter coragem de reconhecer o problema. E não vontade sistemática de mascarar o problema, ou de procrastinar, como há pouco aquele nosso blogger nos dizia. E deixo-vos esta mensagem. Informem-se. Hoje há muita informação que está na internet. Façam o vosso próprio juízo sobre a justiça, sobre os outros fenómenos. Não deixem que sejam outras pessoas a pensarem por vós. Obrigado.